Olá, crianças! Estamos agora no nosso horário de História. E hoje nós vamos falar sobre o trabalho infantil. Antes de começar a aula, nós vamos fazer a leitura de um texto da página 138 do livro de vocês. Vou fazer a leitura e depois vocês deverão fazer essa leitura também, tá bom? Vamos lá. O texto diz assim: crianças se arriscam em sinais de trânsito de Maceió por um trocado. Muitas delas trabalham sob vigilância e distância dos pais. Exploração do trabalho infantil é crime previsto na legislação federal. Elas deveriam estar na escola, mas estão nos principais cruzamentos e ruas de Maceió. Algumas vendem doces, outras limpam vidros de carros, outras fazem malabarismo com bolinhas e tem ainda as que se arriscam brincando com fogo. As crianças, muitas ainda bem pequenas, não carregam lápis e papel nas mãos, rodo e uma garrafa com água e sabão. O objetivo é chamar a atenção dos motoristas e ganhar um trocado. As crianças de rua da capital ficam atentas a cada sinal vermelho e se arriscam entre um carro e outro, vítimas da desigualdade social. Essa, então, é uma matéria, né, de uma notícia que saiu aqui em um site, certo? Está falando sobre o trabalho infantil da cidade de Maceió. Mas olha, crianças, não é somente na cidade de Maceió que nós podemos encontrar crianças trabalhando. Você já viu alguma criança trabalhando? Quem já teve essa experiência sabe que é algo muito triste observar crianças tão pequenas e trabalhando, se colocando em risco. E é sobre isso que vamos falar hoje. As crianças, elas não devem trabalhar. Isso, inclusive, é um crime. Trabalho infantil é crime. Então, por que as pessoas trabalham, tia? Porque elas querem? Não. Muitas dessas crianças, elas estão trabalhando para ajudar a sua família, que não tem condições, que não tem comida em casa, então eles vão para as ruas vender alguma coisa, limpar um carro, fazer malabarismo. Alguns trabalham também na zona rural, capinando, fazendo carvão. Também tem empresas, fábricas, indústrias que contratam crianças para fazer trabalhos perigosos, que não são adequados, né? Também temos crianças que trabalham em casa, sim, como se fossem empregados domésticos. Essa situação toda é muito triste, crianças. Existem crianças que trabalham nos sinais, talvez vocês já tenham visto. Elas limpam ali o vidro dos carros para conseguir algumas moedas. Algumas delas é para comprar uma refeição. Algumas outras crianças trabalham nas praias, vendendo alguma coisa. Também temos crianças que trabalham como empregadas domésticas. Observem essa criança, gomando roupas. Esse não é um trabalho apropriado para crianças. Crianças podem ajudar em atividades domésticas, sim, mas não em algo que possa colocá-las em risco. E trabalhar com ferro elétrico, por exemplo, a criança pode se queimar, pode tomar um choque. Então, não é correto fazer isso, certo? Sem falar que a criança ajuda em casa, sim, mas isso não pode atrapalhar as suas aulas. Ela precisa continuar estudando, precisa ter tempo para brincar, ter tempo para ser criança, né? Existem crianças que fazem trabalhos domésticos não só para ajudar a família, mas no lugar da família. E algumas fazem isso para receber algum dinheiro mesmo. E isso é crime, gente, isso é errado. Existem crianças que trabalham na construção civil, carregando tijolo, levando o carro de mão para um lado e para o outro, ou mesmo fabricando tijolos, como nessa imagem. Existem crianças que trabalham nas feiras, carregando ali os materiais da venda, limpando algumas coisas, ou mesmo vendendo. E olha só, trabalho infantil é crime e tem um número que serve para fazer a denúncia, o número 100.
Nós não podemos levar o trabalho infantil como uma brincadeira, porque não é. Isso é algo muito sério e que tem que ser levado em conta. Se nós nos depararmos com uma situação dessa, soubermos de uma criança que não está estudando, não está tendo uma vida de criança, ela está sendo privada da sua infância para trabalhar, nós precisamos denunciar esses casos, porque isso é um crime, né? E quando nós não falamos nada, isso acaba continuando. Esse tipo de coisa acaba continuando. Diga não ao trabalho infantil. As crianças não devem ficar trabalhando, fazendo malabarismo, vendendo coisas nas ruas. Elas precisam estudar, precisam ser crianças. As crianças que trabalham, turma, elas ficam desprotegidas, elas não têm tempo para brincar, não têm tempo para praticar esportes, não têm acesso à educação e não têm um ambiente agradável para o seu desenvolvimento. Porque muitas vezes elas estão em perigo. Por exemplo, essas crianças que vendem coisas na rua, elas podem ser assaltadas, elas podem ser sequestradas. Ao atravessar uma rua, elas podem ser atropeladas. As crianças que trabalham entre serviços domésticos, elas podem se queimar, podem se ferir. Tem crianças que trabalham cortando cana na área rural, podem se cortar com aquele facão. Crianças que fazem carvão, elas podem se ferir ali naquelas carvoarias, nos lugares muito quentes. Então, são muitos riscos. As crianças não podem trabalhar porque é arriscado para elas. E esse não é o momento correto, né? É o momento para estudar, é o momento para aprender, para ser criança. Agora, olha só, nós temos que diferenciar o trabalho infantil de ajudar nas tarefas de casa, tá, gente? A professora, mamãe, a professora disse que criança não pode trabalhar, então eu não posso mais ajudar em nada aqui em casa. Não, não é assim. As crianças podem e devem ajudar nas tarefas de casa. Nós podemos ajudar nossa mãe, nosso pai, nosso tio, nossa avó, quem mora com a gente, dobrando nossas roupas. Podemos ajudar na limpeza. Podemos ajudar de muitas formas. Agora, olha só, essa ajuda não pode ser com coisas que coloquem a vida da criança em risco. Por exemplo, uma criança não deve cozinhar sozinha, porque ao colocar algo no fogo, né, no forno, ela pode se queimar. Então, essa não é uma atividade que a criança deva fazer sem supervisão. Ela pode até ajudar, mas tem que ter alguém próximo o tempo todo. Mexer, cortar alguma coisa com faca, não é apropriado, porque a criança pode se ferir. Então, tem tarefas em casa que as crianças podem e devem fazer. Por exemplo, arrumar sua cama, guardar os seus brinquedos, né? Essas coisas nós podemos fazer. Lavar uma louça, passar uma vassoura em casa. Só que isso não pode atrapalhar os seus estudos. Você precisa continuar estudando. Você precisa ter tempo para brincar. Isso é ajudar em casa, quando não interfere na educação, quando você continua tendo tempo para brincar. Agora, o trabalho infantil é quando a criança não tem tempo para ser criança. Ela trabalha o tempo todo, trabalhos pesados, trabalhos perigosos, deixa de estudar. Isso é trabalho infantil. E nós temos que lutar contra esse tipo de coisa, porque isso não é correto. As crianças têm direito de serem crianças, de estudar, de brincar, de ter acesso à educação, dentre outros vários direitos, certo? Trabalho infantil é crime. Hoje, vocês, graças a Deus, não passam por isso, mas temos muitas crianças que passam por essa situação, que não têm condições de ter um alimento em casa e por isso precisam trabalhar para ajudar a família delas, né? Então, nós não podemos concordar com esse tipo de coisa, precisamos denunciar quando ficarmos sabendo e temos que também lutar para que na nossa sociedade não existam mais esse tipo de situações, que as crianças possam viver em famílias estruturadas, onde elas não precisem trabalhar, onde elas tenham o que elas precisam para se desenvolver, possam estudar, possam brincar, tenham uma boa alimentação e não sejam colocadas em situações de risco. Tá certo, crianças? Eu vou colocar também, após essa aula, um videozinho para vocês assistirem sobre este assunto, tá bom? Então, agora nós vamos responder as páginas 138, 139 e 140 do nosso livro de história, ok? Vocês vão responder com bastante calma e atenção. E se precisarem de alguma ajuda, podem perguntar no WhatsApp, tá bom, crianças? Beijos
e boa atividade para todo mundo.